Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dar sequência no vídeo 85. E a sequência no vídeo 85 é progressão dos espíritos. E hoje agora nós já vamos diretamente para a questão de número 120. Então, nós já vamos direto ao assunto, porque é um assunto assim muito complexo, muito relativo. Então, tem coisas aqui que muitas pessoas podem pensar se pirou de uma vez mesmo. No entanto, ele tá tão doido, ele tá até barbudo. Não, gente. Não tem nada a ver com doidura, barba, não. Entendeu? Então, vamos direto. Porque senão daqui a pouquinho a avó começa a puxar a orelha e começa a ficar vermelha. Olha a pergunta que Kardec fez, só que nós temos que analisar umas questões aqui, hein? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem. Olha que pergunta. E aí? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Então vamos pensar assim. Nosso Senhor Jesus Cristo. Já vou logo de cara mexendo com o Cristo, porque o Cristo ele está num ponto que a gente tem que colocá-lo. Ele não é o guia. Então, ele é o guia nosso. Ele é o nosso guia. E o modelo qual nós devemos seguir. Então, desde que hajamos com coerência, nós podemos fazer essas colocações, até porque ele também encontra-se em processo de evolução, né? Jesus está em processo de evolução. Quem diz que não, a gente respeita, porque cada um encontra-se num grau de evolução, de compreensão, né? Mas Jesus está em processo de evolução, como tudo nos universos e nas dimensões encontram-se em processo de evolução. Menos Deus. Deus, como eu já disse em outros vídeos, às vezes fica até repetitivo, mas eu sou carne de pescoço. Deus nunca evoluiu. Deus não evolui. E ele nunca evoluirá. Ele é o soberano. Presente. Entendeu? Então, olha só. Mas Jesus. Eu vou colocar Jesus nessa situação aqui, só para você ver. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, né? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Agora, você acredita que nosso Senhor Jesus Cristo um dia passou pela fieira da ignorância? Oh, mas por quê? Isso é um absurdo. Luiz, o que você está dizendo é um absurdo. Oh, mas por que é um absurdo?
ele, da mesma forma como todos nós fomos criados simples e ignorante, mas propenso ao bem, da mesma forma como nós fomos criados, ele também foi criado. Só que a diferença entre ele e nós é aquilo que Emmanuel, que foi protetor do Chico Xavier, né? Nos disse uma vez que ele desconhecia um outro ser como Jesus, que desde o princípio seguiu em linha reta. Agora, gente, seguir em linha reta não é brincadeira, né? Então, olha só para você ver. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Passam pela fieira da ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, em todos os sentidos. Aquele ser, nós, naquele momento em que não existe assim nenhuma expressão para usarmos, porque todas as expressões ficam parecidas com denegrir, defamação. Então a gente usa assim, vamos pensar da seguinte forma: existe uma escola profissionalizante, né? E nesta escola profissionalizante, tem lá, por exemplo, 800 tipos de cursos gratuito. Aí você vai até uma determinada empresa e você pede emprego naquela empresa. E o RH, né? As pessoas ali do RH daquela empresa lhe dizem assim, mas você sabe fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Nada. Você está entendendo que é só para simplificar, porque nos falta até colocações, não existe termos. Não, eu não sei fazer nada. Bom, então, o primeiro caminho é você se profissionalizar. Mas o que é se profissionalizar? O que é me profissionalizar? Bom, nós vamos te passar um endereço, você vai procurar esse local, ou melhor, nós vamos te levar até esse local, porque você não conhece nada. E lá você vai optar por uma matéria. E você vai estudar essa matéria. Aí depois que você estudar essa matéria, você vai receber um diploma. Isso significa que você automaticamente principiou na profissionalização. Aí você vai nos procurar e nós vamos te dar aquele emprego.
Ah, perfeitamente. Aí você é levado até aquela escola, né? E lá lhe é oferecido 800 tipos de matéria. E você opta por uma. Você pensa assim, bom, eu não sei que matéria que é essa aqui, não, mas eu vou pegar essa aqui. Pá, você pega uma matéria. E durante um ano ali, né, você entende que isso é um estudo, é uma história, né? Só para você entender. Durante um ano ali você estuda aquela matéria. E você se profissionaliza. No final do ano, você recebe o diploma e você volta lá naquela empresa. Aí lá eles já vão, né, te dão um emprego. Mas você entende que antes você não sabia nem o que era escola profissionalizante. Você não sabia nem o que era matéria. Você não sabia de nada. Você era, assim, considerado uma pessoa, assim, ignorante da existência daquelas matérias e de todas as outras. Você era uma pessoa simples, humilde, ignorante de conhecimento. Você não tinha conhecimento. Você entendeu? Só que nós precisamos prestar atenção aqui numa coisa aqui. Olha só para você ver. Tudo bem. Na questão 121, aí você fala assim, mas você já vai pular já para 121? Não está faltando alguma coisa na 120? Está faltando. Está faltando alguma coisa no esmiuçamento para 120. Só que tem coisas que você vai entender um pouquinho mais adiante, como tem coisas que nós não vamos poder dizer. Não é o momento. A água tem que ser sorvida aos golinhos, para a pessoa não morrer, né? Sufocada. Kardec pergunta assim, ó. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? É agora que nós vamos começar a analisar uma coisinha. Resposta. Ui, mas você já está indo para a resposta? Já para você entender uma coisa. Os bons espíritos respondem assim: não têm eles o livre arbítrio? Interrogação. Vou voltar na pergunta. Não, eu vou voltar na pergunta anterior para você raciocinar uma coisa comigo. Porque as pessoas passam por cima. Pronto. A questão de número 120, Kardec pergunta assim, ó. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Você entende que a fieira da ignorância é aquele ser que atributo nenhum ele possui, qualidade nenhuma ele possui. Começou a bagunça já. Ele não possui qualidade nenhuma,
Ele não possui atributo nenhum. Ele é simples e ignorante de conhecimento. Você entendeu? Só que na questão 121, Kardec pergunta assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Interrogação. Aí, os bons espíritos respondem assim, ó. Não, os bons espíritos não respondem. Eles interrogam Kardec. Não têm eles o livre-arbítrio? Como se diz assim, ó. Ora, Kardec, não têm eles o livre-arbítrio? Ué, tem alguma coisa errada aqui, ué. Por que tem alguma coisa errada aqui? Porque aqui nós estamos tratando de nós estamos tratando de uma questão onde encontra-se lá no princípio simples e ignorante. Naquele momento ali, simples e ignorante, o espírito, ele ainda não era detentor do livre arbítrio. Então, mas eu ainda vou entrar nessa questão do livre arbítrio. Os bons espíritos interrogam Kardec. Não têm eles o livre arbítrio? Ora, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque simples e ignorante, nem o livre-arbítrio o indivíduo tinha. Porque com o passar da evolução, com o passar do tempo, que levou bilhões e bilhões de anos, é que o espírito, depois de muitas fases evolutivas, é que ele adquiriu esta qualidade, esse atributo do livre-arbítrio. Só que veja bem, nós vamos voltar à questão do livre-arbítrio. Você acha que você é detentor do livre-arbítrio? Não. Você acha que eu sou detentor do livre-arbítrio? Não. Você acha que esses espíritos, depois de milhões e milhões de anos, percorrendo o caminho evolutivo, você acha que eles adquiriram, aliás, que eles conquistaram o livre-arbítrio? Também não. Ué, mas então complicou tudo isso. Não complicou, gente, é muito fácil. Todos nós conquistamos o livre-arbítrio relativo.
em determinado momento da evolução, nós adquirimos o livre-arbítrio relativo. Eu preciso voltar numa questão aqui no Livro dos Espíritos para você entender. Anota aí, ó. Questão 459. Kardec pergunta assim, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Presta atenção, gente, porque isso aqui está tratando do livre-arbítrio. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pronto. Acabou com o nosso livre-arbítrio. Acabou com o nosso livre-arbítrio aqui agora, na questão 459. Por que acabou com o nosso livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é para aqueles seres que possuem evolução suficiente, moral suficiente, intelecto suficiente, cultura suficiente, sabedoria limitada, mas suficiente para não viver subjugado à influência de outros seres. Porque a partir do momento em que o ser encontra-se subjugado à influência de um outro ser, não chama, aquilo ali não chama-se livre-arbítrio, e sim livre-arbítrio relativo. Gente, esses são os bons espíritos que nos diz isso. Agora, por que os espíritas não analisam essas questões? Livre-arbítrio relativo. Agora, você sabe quem possui livre-arbítrio relativo? Eu vou lhe dizer assim, mais ou menos. De acordo com a nossa analogia aqui, evolutiva aqui na Terra, de acordo com os nossos conceitos errôneos, o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, essa preia de espíritos evoluídos, eles possuem o livre-arbítrio relativo. Entenda agora, gente, uma coisa. Eles possuem o livre-arbítrio relativo. Você sabe por quê? Porque eles não sofrem influência de subjugação, eles não são subjugados. Ninguém os influenciam. Eles possuem capacidade moral e intelectual, cultural, para discernir o que fazem. Agora você quer agora você quer mais um item agora? Eu apenas disse isso a respeito do professor e de Leon Denis, de Dr. Bezerra de Menezes, apenas para simplificar, porque você sabia que o livre-arbítrio ele é uma fase na evolução do espírito e que essa fase
necessita apenas os seres que se encontram no nível evolutivo no qual nós nos encontramos. E que do professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, esses seres não possuem mais livre-arbítrio. Mas você acabou de dizer que eles é que possuem, mas isso é para simplificar, para você entender que se tivesse que existir o livre-arbítrio sem o relativo, seria eles. Agora, nós, no nível que nós nos encontramos, todos nós somos detentores do livre-arbítrio relativo. Porque nós vivemos sob a influência de outros espíritos evoluídos, espíritos menos esclarecidos, e sobre a influência do meio em que nós nos encontramos. É brincadeira? A cabeça do velho aqui?